Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus para todos sempre. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, em Várzea Nova. Louvado seja Deus, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja Deus. E os nossos dias de culto são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Após trazer nos outros 2 vídeos anteriores mensagens sobre os 10 mandamentos, louvado seja Deus, agora eu vou trazer para vocês, louvado seja Deus, sobre o credor incompassível. Louvado seja o nome de Jesus. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, louvado seja Deus. Eu vou dividir essa mensagem em 2 partes, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A primeira parte é do capítulo 23 ao versículo 27. E depois estarei dando prosseguimento na segunda parte. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 27, diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. O versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus amados, queridos irmãos e ouvintes, louvado seja Deus. Aqui está uma mensagem muito maravilhosa, onde tem muito material para nós, tem muito conteúdo, louvado seja Deus, tem muita revelação de Deus aqui para nós aprendermos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pois bem, o título da mensagem é, como eu já disse para vocês, é o credor incompassível. O que é credor? Credor é o indivíduo a quem se deve. No nosso linguajar, é agiota. Pronto, louvado seja Deus. Então, o credor incompassível, ou seja, que não tem compaixão. Louvado seja Deus. E triste da pessoa que não tem compaixão do seu próximo, viu? Louvado seja Deus. O versículo sagrado, o versículo 23, começa dizendo: Por isso, louvado seja Deus, palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, louvado seja Deus. Por que ele diz por isso, louvado seja Deus? Pedro tinha se aproximado de Jesus e tinha perguntado a ele: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? 7 vezes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os judeus perdoavam, louvado seja Deus, 3 vezes. Pedro já disse 7 vezes, já uma quantia, achando ele que era uma quantia enorme, louvado seja Deus, e que, bendito seja Deus, estava sendo o máximo. Aí Jesus disse para Pedro: Não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, que dá 490. Isso ao dia, viu? Isso ao dia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se o nosso próximo pecar contra nós, se o nosso irmão pecar contra nós, louvado seja Deus. É difícil ter
essa quantidade toda num dia só. Uma pessoa pecar contra nós num dia só, 490 vezes. Mas, ainda que aconteça, Jesus disse que devemos perdoar. Louvado seja Deus. Aí Pedro, ouvindo essas palavras, disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Louvado seja Deus. Aí Jesus começou contando essa parábola, a parábola do credor incompassível. Aí ele disse: por isso o reino dos céus, louvado seja Deus, observe que ele disse o reino dos céus. Existem vários reinos. Existe o reino dos céus, que é presente. Jesus mesmo disse quando esteve aqui na terra: o reino dos céus está, louvado seja Deus, entre vós, quer dizer, está presente. O reino dos céus é presente. O reino de Deus é futuro, louvado seja Deus. Existe o reino dos homens e existe o reino de Satanás. Jesus disse: o reino dos céus, louvado seja Deus, pode comparar-se a um certo rei. Glória a Deus. Esse certo rei aqui, louvado seja o nome de Jesus, representa o próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Louvado seja Deus. Quis fazer contas. Isto representa o julgamento de Deus. Que um dia o Senhor Deus vai chamar toda a humanidade à prestação de contas. Louvado seja o nome de Jesus. E ai daquele que estiver em débito para com o Senhor, que quis fazer conta com os seus servos, com os seus seguidores. Eu, você, nós, meus amados irmãos, que seguimos a Cristo, que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, que estamos fazendo a obra de Deus, que estamos servindo ao Senhor, nós somos seus servos. Então um dia vai ter o acerto de contas. Louvado seja Deus. Tomem muito cuidado, devemos tomar muito cuidado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, para que esse dia não nos pegue sobre aviso, viu? Louvado seja Deus. Quis fazer conta com os seus servos. Agora observe, louvado seja o nome de Jesus. E, quer dizer, não é i, é e. É uma, louvado seja Deus, continuação do que ele estava falando no versículo anterior. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Glória a Deus. Você veja bem, logo no início, louvado seja Deus, logo no início do acerto de contas, louvado seja Deus, foi trazido, louvado seja Deus, um servo daquele rei, louvado seja Deus. Repito, aquele rei representa o Senhor Jesus e nós somos seus servos. E um dia vamos estar diante dele para prestar conta. Louvado seja Deus. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. O que é o talento? Louvado seja Deus. Na época de Jesus, o talento era uma medida de peso, louvado seja Deus, usado para pesar ouro e prata. Louvado seja Deus. Equivalente a cerca de 35 quilos o talento pesava. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Eu disse para vocês o que era o talento. Glória a Deus. Agora, o talento, veja bem, foi trazido ao homem, glória a Jesus, foi trazido ao rei, um servo que lhe devia, olha aí, 10.000 talentos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Um talento, eu disse o que era o talento, agora entenda o que eu vou dizer agora. Repito, o talento, louvado seja Deus, glória a Jesus, para todo sempre, 10.000 talentos, bendito seja o nome do Senhor. O talento era uma medida de peso, louvado seja Deus, usado para pesar ouro e prata. Me desculpe estar repetindo. Equivalente a cerca de 35 quilos. Agora, 10.000 talentos. Um talento valia, naquela época, 6.000 denários. O que era o denário? O denário era uma diária de um trabalhador braçal.
Vamos dizer que aqui no Brasil, louvado seja aqui na Paraíba, uma diária de um trabalhador braçal, louvado seja Deus, seja R$ 70. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus. Um talento era equivalente, louvado seja Deus, a 6.000 denários. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ele devia 10.000 talentos. Um talento valia, glória a Deus, 6.000 denários, louvado seja o nome de Jesus. E um denário era uma diária de um trabalhador braçal, como eu disse para vocês. Então, uma diária de um trabalhador braçal, R$ 70. 10 diárias, louvado seja Deus, 700. 100 diárias, 7.000, louvado seja Deus. 6.000 talentos, louvado seja Deus, R$ 420.000. 6.000 talentos, louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Mas era 10.000, repito, um talento valia 6.000 denários, louvado seja Deus, e 6.000 denários, louvado seja Deus, glória a Jesus, dá R$ 420.000 no nosso linguajar. Louvado seja o nome de Jesus. R$ 420.000. Então, 10.000 talentos, 108 milhões de reais. Ou seja, uma conta, louvado seja Deus, impossível de se pagar. Bendito seja o nome de Jesus. Uma conta impossível de se pagar. Agora, o que foi que houve? Glória a Deus. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Bendito seja Deus. Então, veja que situação. Agora, repito. Veja que situação. O que diz o versículo 25. E, não tendo ele com que pagar, o servo, não tendo com que pagar, glória a Deus. Que situação desse servo, viu? Que situação. Glória a Jesus. A história não nos conta o que ele fez com esse dinheiro. Louvado seja Deus. Certamente é porque não nos interessa. Louvado seja Deus. Então, e não tendo ele com que pagar. Sabe o que simboliza isso aqui? Essa palavra, e não tendo ele com que pagar, simboliza os nossos atos, os nossos pecados. São tão grandes, são enormes os nossos pecados, que nós não temos com que pagar a Deus. E é por isso, por não termos com que pagar, louvado seja Deus, essa conta a Deus dos nossos pecados, que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, aos seus servos, a oração, louvado seja Deus, chamada dominical, louvado seja Deus, ele disse na oração que os seus seguidores orassem assim: perdoai as nossas dívidas. Jesus ensinou que os seus servos pedissem a Deus para perdoar as suas dívidas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, como eu disse a vocês, essa conta era impagável. O homem não tem, o próprio versículo diz, e não tendo ele com que pagar. 10.000 talentos, 108, se fosse hoje, 108 milhões de reais. Louvado seja Deus, uma conta impossível de se pagar. Os nossos pecados foram tão grande a quantidade que era impossível de nós pagarmos também, de nós quitarmos a nossa conta com Deus. Então o Senhor Jesus nos ensinou que nós pedíssemos a Deus o perdão. Perdoai as nossas dívidas. E em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele, eu estou pulando a outra frase, pois todo aquele que pede, recebe. Então Jesus primeiro ensinou que, louvado seja Deus, na oração nós pedíssemos a Deus que perdoasse as nossas dívidas. E agora ele diz que todo aquele que pede, recebe. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
E o Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não lhe passarão. Então lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito, glória a Deus, tendo riscado o escrito de dívida contra nós, está vendo? Quando nós se arrependemos do nosso pecado de todo o nosso coração e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor Deus, ele riscou o escrito, a conta da nossa dívida. Ele riscou, louvado seja Deus, rasgou e jogou, louvado seja Deus, no mar do esquecimento, para não se lembrar mais. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, como o número dos nossos pecados era muito grande, nós não tínhamos conta de pagar, e se arrependemos, pedimos perdão ao nosso Deus, ele nos perdoou e riscou a conta. Pronto. Não deve nada, louvado seja o nome de Jesus. Aí diz o versículo sagrado, e não tendo ele com que pagar, o seu Senhor, louvado seja Deus, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, louvado seja Deus. Tem uma vírgula aqui, vou dar uma paradinha. Então, como aquele homem não tinha que pagar, louvado seja Deus, o rei, louvado seja Deus, como eu disse no início da história, que representa Jesus, louvado seja Deus, aquele rei mandou que fosse vendido, tanto o devedor, como a esposa dele e os seus filhos. A Bíblia não diz quantos filhos ele tinha, mas está no plural. E seus filhos, louvado seja Deus, e os filhos, glória a Deus, fossem vendidos. Era um costume na época, louvado seja Deus, quando a pessoa devia a alguém e não tinha condições de pagar, louvado seja Deus, a família fosse vendida como escravo, louvado seja Deus. E um escravo naquela época, nos dias de Jesus, um escravo naquela época, se ele tivesse boa saúde, louvado seja Deus, ele era vendido por 30 moedas de prata. Ou seja, 30 denários, louvado seja Deus. 30 diárias de um trabalhador, louvado seja Deus. Um mês de salário, pronto. Um mês tem 30 dias. Um mês de salário, louvado seja Deus. Você está lembrado que Jesus foi vendido, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? Por quê? Porque examinaram Jesus e olharam que ele tinha perfeita saúde. Louvado seja Deus. E por isso compraram pelo valor máximo. Louvado seja Deus. Então, o escravo era, vamos dizer assim, comprado por 30 moedas. Então, ele, a mulher e seus filhos. Ele, 30 denário. A mulher mais 30, 60. É uma comparação que eu estou fazendo. Vamos dizer que, uma comparação, a Bíblia não diz quantos não. Vamos dizer que ele tinha 5 filhos. Pronto. 5 vezes 30, vai ser 150. Com 60 dele da esposa, 210 denários, 210 diária de trabalhador. Louvado seja Deus. Foi mandado vendido para que pagasse a dívida. Glória a Deus. Agora veja o que diz o versículo 26. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. Aquele servo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, não aceitando a decisão do rei, louvado seja Deus, mas não podia fazer nada, louvado seja Deus, não podia impedir, não aceitando a decisão do rei, se ajoelhou diante dele e, o versículo dele, o reverenciava. O que é reverenciar? É tratar com respeito. Por exemplo, ele chamou o rei de majestade. Vossa majestade, louvado seja Deus. O reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Aquele servo se prostrou diante do rei e pediu ao rei, Vossa majestade, seja generoso para comigo, louvado seja Deus. Generoso nesse sentido aqui, é paciente. Seja paciente, tenha paciência comigo, louvado seja Deus. E tudo te pagarei, bendito seja o nome do Senhor. Observe, o homem, glória a Jesus, fez o seguinte, pediu ao rei para o rei ser generoso, ter paciência. Olhe o que fez o rei, glória a Jesus. O homem pediu para ser generoso. Olha o que fez o rei, versículo 27. Então,
O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, observa agora, soltou e perdoou-lhe a dívida. Está lembrado que eu leio o versículo 26? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. O servo que devia 10.000 talentos pediu ao rei para ser generoso, para ter paciência. Ele pediu para que o rei, vamos dizer assim, tivesse misericórdia. Aquele servo pediu para que o rei tivesse misericórdia. Ele não pediu para que o rei perdoasse a dívida. Está vendo? Ele pediu para ser generoso, para o rei ter misericórdia com ele, ter paciência, ter misericórdia, que ele pagaria toda a dívida. Então, ele não pediu para que o rei, louvado seja Deus, perdoasse a dívida, mas, louvado seja Deus, ganhou o que não pediu. O quê? A quitação da dívida. Louvado seja Deus. Pois o versículo 27 diz, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida e deixou-o ir embora livre. Louvado seja Deus. Então, aquele servo ganhou do seu rei, daquele rei, do seu senhor, louvado seja Deus, o que ele não pediu, ele pediu apenas para o rei ter misericórdia. E o rei teve, louvado seja Deus, mas o rei deu mais do que ele pediu, louvado seja Deus. Ele pediu ao rei para ter misericórdia, para ter paciência, dar mais um tempo a ele, porque já fazia um bom tempo que ele devia, dar mais um tempo a ele que ele pagaria. O rei deu mais do que ele pediu. O versículo sagrado diz, e perdoou-lhe a dívida, cancelou a dívida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aquele homem foi perdoado. A dívida dele foi cancelada, foi perdoada. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito que Deus nos dá além do que pedimos e pensamos. Se lembre que no início da história eu disse que esse rei representa Jesus Cristo. E Jesus e o Pai são um. Então, em Efésios diz que Deus nos dá além do que pedimos e pensamos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, aquele homem, glória a Deus, ficou maravilhado quando ele ouviu essas palavras daquele rei. Está perdoado a sua dívida. Você não me deve nada. Rasgou a conta, jogou fora. Está perdoado. Pode ir em paz. Você está livre. Pode ir em paz para a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Vai viver a sua vida. Aquele homem ficou maravilhado, louvado seja Deus. Estava perdoado, estava absolvido. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Assim aconteceu conosco, que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Pedimos perdão a Ele dos nossos pecados, quando nós aceitamos Ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A nossa dívida para com Ele era muito grande, era enorme. Nós não tínhamos como pagar também, igual esse homem aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E nós pedimos o perdão, louvado seja Deus, apesar de não se lembrar, de não sabermos quanto devíamos. Esse homem sabia quanto devia. 10.000 talentos, louvado seja Deus. Nós não sabíamos quanto era a nossa conta para com Deus, porque nós pecamos muito. Eu aceitei Jesus mais ou menos aos 20 anos. Já pensou quantos anos de pecado eu vim praticando? Foi muitos. A quantia eu não sabia quanto eu devia a Ele, somente Ele é quem sabia, louvado seja Deus. Ele perdoou. A sua também Ele perdoou. A nossa Ele perdoou. Louvado seja o nome de Jesus. Nos deu além do que pedimos e pensamos. Nos deu o perdão de nossos pecados. E junto com o perdão de nossos pecados, louvado seja Deus, nos deu também a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades. Porque as doenças e as enfermidades são, louvado seja Deus, consequências do pecado. Louvado seja Deus. O salmista Davi disse, glória a Deus. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, Salmo 103. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Isso o salmista Davi disse, 1000 anos antes de Cristo vir. Quando Cristo esteve aqui na terra, estava pregando dentro de uma casa, descer um paralítico numa cama. A primeira coisa que Cristo disse para aquele paralítico foi, filho, perdoados são os teus pecados. Depois disse, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Junto com o perdão dos pecados veio a cura das enfermidades.
conosco foi do mesmo jeito. Então, louvado seja Deus, nós pedimos o perdão do nosso pecado quando nós nos arrependemos. Deus nos deu além do que pedimos ou pensávamos. Nos deu o perdão e junto com o perdão, louvado seja Deus, a cura de nossas doenças e nossas enfermidades. Agora é só desfrutar, somente. Louvado seja o nome de Jesus. E, louvado seja Deus, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se Cristo voltasse agora, nesse momento que eu estou pregando, eu tenho certeza que eu subiria com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Não porque faz 35 anos que eu me converti, não porque eu sou pastor, nada disso. Porque a minha dívida para com Deus foi cancelada. O próprio Deus cancelou. Louvado seja Deus, e me deu a salvação e a cura e daí por diante. Com você também. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, nós vamos ver no próximo vídeo a continuação dessa mensagem, o que houve com esse homem que devia 10.000 talentos ao seu Senhor e ele foi perdoado. Nós vamos ver na próxima mensagem o que aconteceu com ele, louvado seja Deus. Agora ele estava perdoado, foi absolvido, louvado seja Deus. Aí nós vamos ver na próxima mensagem o que aconteceu com ele, louvado seja o nome de Jesus, para nós termos cuidado também, para não agirmos da mesma maneira que esse homem agiu, e também não acontecer conosco o que aconteceu com ele, tá certo? Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem, porque eu preguei, mas quem falou com você foi Ele. Louvado seja Deus. Se você não é inscrito no meu canal, se você quiser se inscrever, louvado seja Deus. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho mais de 110 mensagens no YouTube, cada um tema diferente, louvado seja Deus, bem explicado, de fácil entendimento, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essas mensagens, esses vídeos, louvado seja Deus, divulgue, louvado seja Deus, e deixe o like para o pastor, tá certo? Louvado seja Deus. Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, que é a continuação do credor incompassível. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.